Um problema do ultraprocessado é porque ele é hiperpalatável. Ele tá no excesso do sódio, no excesso do açúcar. Aí a gente vai comer uma maçã e um brócolis e não tem graça. Eu falava de um dos benefícios aqui do interior, que é o fato da gente ter muitos produtores próximos. Você vai encontrar, inclusive, muitos pés de frutas nas casas. A ideia da reeducação alimentar é dar essa autonomia. Como que eu posso manter os alimentos que eu cresci comendo, mas de uma forma que não me prejudique na saúde. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mês Abepaz. Eu sou a Teodora Gouveia e hoje eu tenho a alegria de receber a Amanda Schiller. A Amanda é nutricionista formada pela UNOESC de Videira, Santa Catarina, em 2016. Ela tem pós-graduação em nutrição esportiva e gerontologia, além de estar se especializando em comportamento alimentar e coaching nutricional. Ela é também criadora dos cursos de culinária Saúde na Panela, que aproximam a nutrição prática do dia a dia das pessoas. E ela não para por aí, não. Ela é também apresentadora do podcast Te Encontro na Cozinha, onde recebe vários convidados e debate as questões do mundo da nutrição. A Amanda já colabora também com a Abepaz desde 2018. Aqui nas nossas mídias a gente já reposta muita coisa criada por ela. E hoje a gente vai conversar com ela sobre como a alimentação é influenciada pela cultura local, especialmente em cidades pequenas e no interior, onde tradições, hábitos e até mesmo movimentos migratórios moldam as escolhas alimentares. Amanda, vamos começar falando sobre a sua trajetória, né? O que despertou o seu interesse pela nutrição, pelo comportamento e também pela culinária? Bom, eu acho que tudo isso começou quando eu era criança, mas eu não tinha essa certeza, não sabia disso. Hoje eu penso dessa forma porque quando eu tinha 3 anos de idade eu já tenho alguns vídeos cozinhando. Então eu já tinha uma proximidade com a alimentação muito grande. Mas quando eu cresci, ali no terceirão, que a gente tem que decidir que área seguir, o meu sonho era estética. Eu queria ir para a parte de cosmetologia, estética, tanto que eu me formei nisso também, hoje eu não atuo dentro dessa área, mas na época eu tinha que ir para outra cidade para estudar isso. E aí ficou muito difícil, ficou inviável de realizar, e aí o meu irmão me deu a ideia de fazer um curso dentro da área da saúde para poder reaproveitar as matérias depois quando eu fosse para estética. Só que em um semestre de nutrição eu já tinha me apaixonado por essa área, e decidi seguir até o final, então não desisti, né, me formei nas 2 áreas, mas hoje quem faz meu coração bater mais forte é a nutrição. E eu acredito muito nessa ideia de que aprender a cozinhar, de ter essa autonomia, de saber o que que a gente está botando na panela, é o que vai fazer a diferença, de fato, para ter uma alimentação saudável. Então eu sou defensora da culinária, me especializei um pouco mais nisso, né, dentro da área de Natural Chef e falo com muito amor dessa área. Agora fala um pouquinho então sobre o seu podcast Te Encontro na Cozinha. Isso veio uma ideia esse ano, por conta desse excesso de informações realmente que a gente tem nas mídias hoje, né, acho que está todo mundo numa obesidade de informações. A gente vê no consultório mesmo como 50% da consulta é desmistificando coisas, tirando dúvidas do que você viu no Instagram, do que você viu no TikTok, né. Então foi pensado mais para os pacientes, na ideia de trazer profissionais de áreas afins da nutrição, e a gente criou então o Te Encontro na Cozinha, que é um bate-papo que acontece dentro da minha cozinha, com vários profissionais da área, para a gente poder realmente debater assuntos, trazer informações relevantes e que estão de acordo com a nossa região, que estão de acordo com os profissionais que atuam aqui, nessa área mais interdisciplinar, né, da nossa cidade. E você fala sobre regionalismo, né? Porque você é do interior de Santa Catarina, um lugar basicamente colonizado por alemães e italianos. Então eu quero saber como que essas raízes influenciam a alimentação de vocês até hoje. Isso é bem interessante e até eu debati esse assunto hoje com uma paciente, porque justamente por essa globalização de informações, a gente recebe muitos conhecimentos diversos de várias áreas do país, mas nem sempre elas estão de acordo com aquilo que a gente vive aqui, né? É bem diferente sim de uma grande cidade, de uma pequena cidade.
A gente tem certas facilidades numa cidade interiorana que numa cidade grande eu acredito que não exista mais. Por exemplo, a possibilidade de almoçar em casa, né, de não pegar um trânsito muito intenso para poder estar nos lugares. Então, acho que tem certas facilidades que podem garantir uma alimentação um pouco mais saudável. Essa ideia da colonização eu acho bacana contar, tem 2 olhares, né, se a gente for pensar aqui no nosso histórico, existe até um documentário da Netflix que é bem bacana para quem tem interesse, que se chama Legado Italiano, que é o como os imigrantes italianos vieram para a região sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, mas que está muito de acordo com o que acontece aqui. Então são pessoas que tiveram uma vida muito sofrida para conseguir vir da Itália para cá. A maioria veio fugindo da guerra lá na época, né? E veio colonizar aqui uma área que era tudo mato. Então são pessoas que têm uma história muito sofrida e essa possibilidade assim do o vencer através do sofrimento. Então a gente começa por aí. Isso vem os nossos avós, bisavós, tataravós, e a gente identifica muito isso na história das famílias. Então isso do trabalho, do sofrimento, é algo muito intenso para as pessoas aqui. Consequentemente, os imigrantes, né, quem já é filho de imigrante ou que chegou aí nessa época, a gente sabe que psicologicamente existe aquela escassez que gera um excesso, né. Então hoje a gente visualiza as nossas avós, as bisas que ainda estão vivas, um banquete. Então é sempre muita comida, é sempre na ideia de que a pessoa que está mais acima do peso, ela é mais saudável, ela suporta o trabalho, é dentro desse contexto. Então, a gente tem hábitos alimentares muito específicos, por exemplo, a questão das massas, né, o pão está muito presente, o macarrão, as massas porque veio derivado isso aí da Itália também, né. Então, a gente encontra isso, assim, tem um regionalismo que conta a história das pessoas que vieram para cá, e que a gente tem que trabalhar um pouco o comportamento alimentar, porque nós hoje não passamos mais fome. A gente está num cenário de excesso, já não existe mais tanta essa escassez. Mas muitas pessoas têm isso tão arraigado ainda na sua história que atrapalha um pouco do comportamento atual, porque hoje a gente não tem mais uma demanda tão grande física, né? Então, isso em consultório é bem interessante trabalhar para quebrar alguns padrões e a gente conseguir aproveitar o melhor dessa ideia do estar no interior sem cair um pouquinho nesse histórico, essa repetição da história. Agora eu quero trazer um outro ponto, quase que o contrário ali do que você colocou agora. Quais são os pratos, quais ingredientes que você acha que vale a pena manter ao longo das próximas gerações? Seguindo o nosso guia alimentar da população brasileira, né, que foca muito nessa essa ideia do regionalismo, da sazonalidade, né, isso eu acho que são pontos muito interessantes da gente conseguir conservar. Eu falava de um dos benefícios aqui do interior, que é o fato da gente ter muitos produtores próximos, então isso é um ponto muito positivo. Você vai encontrar inclusive muitos pés de frutas nas casas. As pessoas aqui em casa, por exemplo, têm um pé de laranja, tem a néspera, tem acho que cultiva temperos, então essa possibilidade de ter um jardim, de conseguir cultivar coisas e ter muitos produtores locais, a minha cidade aqui é videira, né, é meio oeste de Santa Catarina. Aqui é muito conhecido pelo próprio nome, videiras, né, então produção de uva, produção de vinho, aqui do lado tem Friburgo, que é produtor de maçã, e é muito forte aqui também a produção de carne. Então tem várias indústrias, né, aqui é o berço da BRF, né, a Perdigão, que a gente conhece aí no Brasil inteiro. Então tem muita produção de alimentos de base, e a gente consegue ainda muita proximidade com isso, né, então não tem longos períodos de armazenamento, a colheita muito sazonal. Claro que a gente sofre influência dessa mudança geral que tem acontecido no Brasil, tem frutas do ano inteiro, tem coisas, né, tudo isso normal, mas a gente ainda tem essa possibilidade. E manter essa cultura, aceitar que as pessoas vieram dessa cultura alimentar, sem tirar isso da vida delas, trabalhar esse comportamento, né. Então não é o macarrão que é o problema, mas é o como que você está gerenciando esse macarrão. Com o que você combina, que outros alimentos, que quantidade, a farinha, né, só para ela não estar ali 100% do dia baseada em farinhas. Então a gente vai melhorando qualidade de ingredientes, melhorando combinações, mas a maioria dos pacientes quando eu digo: "Olha, você pode comer macarrão", eles ficam muito felizes,
porque às vezes isso é a afetividade, é o comfort food deles, né. Então acho que não precisa tirar isso que veio historicamente, mas gerenciar, né. Então é aprender realmente a ideia da reeducação alimentar é dar essa autonomia, como que eu posso manter os alimentos que eu cresci comendo, mas de uma forma que não me prejudique na saúde, que me traga prazer e que não me traga problemas, né, tanto a nível comportamental quanto nutricional. E me fala, Amanda, em relação à obesidade, né, por aí em videiras, porque a gente sabe que no Brasil cerca de 60% da população já está com sobrepeso ou obesidade. Você acha que vocês estão nesse nível aí também? Já é possível visualizar sim. Infelizmente, na rua você observa, né, a gente tem esse olhar clínico nutricional, já vai percebendo isso, né. A maioria dos adultos, a gente já vê, assim, o sobrepeso. Não são quadros de obesidade tão elevado, vou dar uma generalizada aqui, né, mas a gente observa muito sobrepeso realmente. Hã, uma coisa que chegou já no interior é essa busca pela produtividade. Acho que isso está muito em alta no momento, e o empreender, o criar a própria empresa e o trabalhar a todo custo, perder noites de sono, essa ideia do estresse, da ansiedade que vem, né, fruto de um trabalho intenso, eu entendo que existem fases da vida que a gente vai ter que dar o nosso 100% por alguma causa, seja ela do trabalho, da criação de um plano, de um projeto, mas a gente visualiza o problema de quando isso se cronifica, né. Então a pessoa está ali só baseada nisso e está sofrendo as consequências, né. Então ela vai ganhando peso, vai piorando saúde e daqui a pouco pode ser tarde demais, né. Então sim, a gente visualiza isso, é uma crescente, infelizmente, né, entre adolescentes, entre crianças, mas a gente ainda tem algumas possibilidades de melhoria, né. A gente vê hoje também nas escolas um incentivo maior de educação nutricional, a presença do profissional nutricionista em diversos lugares importantes para isso também, né, e a ampla divulgação, né. Hoje a gente fala mais sobre alimentação, sobre esse autocuidado, e eu acho que aos poucos isso vai inspirando as pessoas a terem um pouquinho mais de cuidado, mas já é uma realidade também. E você falou, né, no começo da nossa conversa sobre a questão de cidades mais interioranas, terem a vantagem de conseguir almoçar em casa, por exemplo. Aí eu te pergunto, quero saber quais os outros hábitos alimentares que você consegue diferenciar aí da sua cidade, que é interiorana, e dos grandes centros que você visita? Eu tenho estudado cada vez mais a medicina do estilo de vida, né, é uma área que eu gosto muito e que tem nos trazido saúde num aspecto amplo, né, então olhar para alimentação, olhar para sono, atividade física, e acho que dentro disso nós conseguimos alguns desses aspectos que podem ser bem interessantes. Por exemplo, ontem mesmo aqui andando pelo meu bairro, eu encontrei 3 senhoras no muro conversando. Essas conexões sociais, elas são mais presentes aqui, né. Então a gente tem muitas festas do interior, comunidades, então as pessoas se reúnem no domingo. A conexão social ainda é um fator muito interessante. O fato de todo mundo conhecer todo mundo, né, claro que agora a cidade está tomando outra proporção. Eu nasci aqui, quando eu nasci aqui a gente tinha, sei lá, cerca de 30.000 habitantes talvez, hoje já são 55.000, então ela tem se desenvolvido cada vez mais, mas mesmo chegando muitas pessoas que a gente não conhece, famílias novas criando, suas histórias aqui, a gente ainda conhece as famílias, elas são muito tradicionais, né. Então você conhece o médico, você vai no mercado, você conhece quem trabalha, se chama pelo nome. Essa conexão social é um ponto muito forte aqui do interior. Questão do sono também, né, a gente visualiza que as noites aqui elas são muito silenciosas. Tem os trabalhadores noturnos, com certeza, tem as pessoas que têm que sair de madrugada, mas a maioria das pessoas dorme à noite. E claro que o celular também está influenciando nisso, né, a gente entra com essa parte da globalização, mas dorme-se melhor, é silencioso. Hoje de manhã também eu pensei sobre isso, eu acordei com o galo cantando. Eu acordo às 5 da manhã e hoje eu escutei o galo, eu até brinquei, né, hoje ele tá na hora certa, porque às vezes ele dá uma muda um pouquinho o horário. Mas isso é muito legal, porque a gente consegue ter mais sinais do nosso ciclo circadiano. Então quem tá atento a isso, consegue desfrutar aí de um cortisol mais regulado,
consegue, né, se a gente valorizar tudo isso que ainda está presente aqui, ouvir o som dos passarinhos, se estressar menos, né, o gerenciamento do estresse aqui é um fator muito positivo, a gente não tem altos índices de violência, então isso com certeza influencia também nas escolhas alimentares. A parte da alimentação saudável, como comentei, a gente pode almoçar em casa, a gente encontra produtores locais. A atividade física, né, não só o exercício programado, mas aqui tem muito morro, então se você for andar na rua a pé, vai subir morro, né, e vai fazer a sua atividade ali. As pessoas gostam muito de jardinagem, elas cuidam do jardim, então se movimentam um pouco mais também. Mas tudo isso acaba esbarrando na questão das escolhas, né. Então, a gente tem tudo isso para usufruir, as coisas estão mais acessíveis para gerenciar o estresse, para estar mais saudável, mas ainda tem que escolha fazer tudo de carro, só subir de elevador, né, não andar na rua. Então e é isso que acaba, às vezes, contribuindo também, não só aí com a obesidade, mas outras desordens de saúde, né. Mas eu, particularmente, não troco aqui meu interiorzinho por nada. E não dá para negar que vocês são privilegiados, né, por viver aí num ambiente pró-saúde. Mas mesmo diante disso, eu quero saber como que os ultraprocessados aparecem nesse cenário aí de vocês. Isso também vem crescendo muito nos últimos tempos. Nós temos vários mercados e atacadistas aqui também, e as próprias empresas, como comentei, né, que a gente tem vários empresas alimentícias, inclusive algumas que produzem alimentos ultraprocessados. Então, como em todo o país, a gente tem essa influência bem significativa, mas as pessoas ainda cozinham bastante em casa, né. Aqui a gente até comenta sempre que não se tem tanto o hábito das festas, por exemplo, né, de balada, assim. Houve uma época que isso foi muito forte e de repente depois da pandemia, principalmente, isso foi diminuindo muito. Então a gente nota que chega sexta-feira, todo mundo vai para o mercado comprar coisas para cozinhar em casa. Apesar de se utilizar alimentos ultraprocessados muitas vezes nesse contexto, elas ainda estão fazendo o próprio alimento. E a gente sabe que isso desperta a fase cefálica da alimentação, né, que te vai trazer um pouco mais de saciedade, porque você participou do processo, dá mais valor para o alimento, né. Então, claro que tem um lado negativo, a gente visualiza, tanto que eu atendo em consultório e nós vemos o efeito disso, né. Mas a gente ensina as pessoas a ler rótulos, né, fazendo aqui um trabalho mais de educação nutricional, para tentar minimizar, para que elas façam uma escolha mais consciente, né. E eu acredito que existe pelo menos um equilíbrio, porque usa-se sim, né, se consome sim o ultraprocessado, mas também se consome o alimento in natura e minimamente processado consideravelmente. Então, pelo menos existe um equilíbrio nisso. Mas, eu percebo aqui também uma crescente em delivery, né, se pede muita comida em casa, então a gente sofre sim essa influência, né, acho que não existe mais como não, e isso pode sim estar relacionado a sobrepeso, obesidade, nos casos que a gente trata, principalmente crianças, aqui eu acho que afeta muito, né, a gente sabe que a publicidade em alimentos ela acaba sendo um problema, e os mercados estão cheios, né, em prateleiras no campo visual e a praticidade, como eu até comentei antes, essa cobrança da produtividade muitas vezes leva à necessidade de algo mais fácil, de algo mais prático e consequentemente menos saudável, né. Então, a gente sofre essa influência aqui também. Amanda, e você falou aqui pra gente sobre uma das principais características de videiras, né, de cidades pequenas, que são os vínculos sociais. Eu quero que você fale pra gente, né, mais sobre esses vínculos da proximidade e da alimentação. Que a gente costuma se encontrar muito para comer. Né, e isso também, leva a um dos problemas que eu encontro em consultório, que são os fins de semana, principalmente. A maioria dos pacientes relata dificuldades para seguir um plano alimentar saudável nessas ocasiões, justamente pela proximidade, porque a gente se visita, a gente vai fazer o jantar na casa de alguém, a gente compra comida para fazer em casa, e muitas vezes isso leva aos excessos, né. E a gente percebe
que é por conta mais de um comer emocional, muitas vezes, do não se perceber, do não estar atento aos sinais do corpo, justamente pelo excesso de estímulos ao redor, né. Então, aqui eu acho que a tecnologia, para todos nós, ela teve uma influência bem significativa em nos distrair muito fácil. E, consequentemente, a gente perdeu um pouco da conexão com a gente mesmo, de perceber os nossos sinais de saciedade, de fome, de hora para comer, e às vezes isso dificulta, porque no ambiente social existe uma permissividade maior para o consumo alimentar, né. E como eu comentei aqui, a gente vai ter jantares no interior, vai ter que ter as comunidades, né, específicas, então todo fim de semana vai ter uma festa de comunidade, e as pessoas vão, elas se encontram, elas saem muito para tomar café. Aqui a gente tem muito esse hábito de reunião numa cafeteria ou sair de tarde, né, o hábito do café da tarde. Isso eu cresci em casa também com esse hábito de dava 4 horas, era sentar na mesa com pão, com geleia, com nata, às vezes polenta e queijo, salame, são essas características que vieram, né, da imigração. E então a gente senta para comer e enquanto está conversando você não percebe também as quantidades. E é isso que eu é um desafio muitas vezes que a gente não perca essa conexão social, mas ao mesmo tempo que consiga encontrar a a saciedade, que você visualize o que você está comendo para que isso não leve ao prejuízo de um sobrepeso e obesidade. Então, esses vínculos são extremamente positivos e o que eu trabalho muito com as pessoas é isso, quando você está num evento, aproveite do evento, não necessariamente só da comida, porque muitas vezes a gente foca só nisso. Então eu vou num aniversário, nem lembro do aniversariante, só que vai ter docinho, né. Então, que a gente realmente desfrute da conversa, da risada, observe tudo ao redor que está te gerando esse prazer. E novamente, a questão da produtividade está nos levando à perda dos hobbies, do sair de casa, do andar na natureza, esse resgate que cada vez mais a gente tem falado sobre, né, o encontro com os amigos pode ser uma caminhada, pode ser uma trilha, pode ser, ir no parque, tomar um chimarrão, que também é muito comum aqui, e não necessariamente só o sair para jantar, sair para almoçar. Mas para a gente ampliar essa possibilidade, porque senão realmente são desafios, principalmente para quem tem uma tendência mais hiperfágica a ter dificuldades nos controles alimentares. E levar também receitas saudáveis para esses momentos, né. Eu brinco que aqui em casa quando eu convido as pessoas, eu faço 2 perguntas. Primeiro, se tem alguma intolerância ou alergia, porque hoje em dia também é muito comum, né. E segundo, se não come de jeito nenhum algum alimento, porque eu vou adaptar para o saudável, e aí eu faço as pessoas terem contato que a alimentação saudável ela é prazerosa, ela pode ser gostosa. Então eu não preciso só me reunir para comer uma pizza, se a gente fizer ali um saladão, um legume, uma carne também pode ser legal. Perfeito. Amanda, agora eu quero saber sobre a sua experiência clínica e sobre os cursos de culinária que você ministra. Como que a gente abraça tradição, praticidade e saúde, né? Quais são essas estratégias que você passa para os seus alunos, para o pessoal? Eu gosto muito de pegar receitas tradicionais e tentar transformar elas em uma forma mais saudável. Então, no curso da Natural Chef que eu fiz, tinha uma gama muito grande, né, de técnicas, de temperos, de enfim, tudo isso voltado muito para o saudável e para o funcional. Muitas vezes até demais para minha região, por exemplo, porque aqui se eu falar que a gente fez um brigadeiro de biomassa, por exemplo, vai gerar um estranhamento, um distanciamento, né. Mas o adaptar aos ingredientes regionais, tentar criar receitas nesse sentido, eu acho que isso ajuda muito. E mostrar para as pessoas que pode ser prático. Então, receitas de panela de pressão, receitas no forno, receitas de acompanhamento de churrasco, aqui o churrasco também é muito tradicional. Então, mostrar que existe uma gama de possibilidades. E o principal, que eu acho que os cursos propiciam muito, é a experimentação. Teve um curso em específico que eu nunca esqueci, que eu fiz suco verde, e tinha uma suco verde e avocado toast, né, o abacate, o ovo e o pãozinho. E teve uma das participantes que ela disse: "Nossa, eu nunca comi isso,
estava assim receosa para experimentar, né. E aí quando ela tomou o primeiro gole de suco verde, ela disse: "Nossa, quanto que dá para tomar isso por dia?" Porque era muito melhor do que ela esperava. Então os cursos propiciaram muita experimentação. Criar quebrar essa barreira do medo do saudável, do medo porque parece que tudo é sem gosto, tudo é sem graça, e então pegar isso que é tradicional nosso e transformar em ingredientes, trocar o tipo de farinha, adicionar uma fibra, colocar vegetais ali, transformar os vegetais em algo saboroso, e isso é só na prática. Tanto que a ideia do primeiro Saúde na Panela, que aconteceu lá em 2018 ou 2019, não estou recordando agora, foi ideia de uma paciente, porque ela disse: "Olha, eu acho maravilhoso tudo que você me passa, mas eu não sei cozinhar isso. Mas se você me mostrasse, eu acredito que eu conseguiria". E assim foi, a primeira experiência foi só uma aula prática, que ele só assistiu, e depois eles se tornaram cursos mais práticos, que as pessoas colocam a mão na massa. E vem dando certo até agora, né, vem criando todos os anos pelo menos 4, 5 cursos diferentes, com temáticas diferentes, e é sempre muito interessante aproximar as pessoas dessa possibilidade de ser saudável e gostoso. Tanto que eu recebo feedbacks com certa frequência, assim, sobre: "Ah, aquela receita a gente sempre faz, desde que você ensinou, né, sempre repete", o que é ótimo. Então a gente está criando uma nova leva de receitas tradicionais, porque nós vamos ter sempre afetividade com aquilo que a avó fazia, que a mãe fazia, mas o que que a gente faz? Então, como hoje a gente está muito consumindo muitas coisas industrializadas, a gente já não está mais criando receitas, a gente já não está mais criando tradições, né. Então, sei lá, os nossos netos vão dizer: "Ah, na minha infância eu comia, sei lá, um nuggets", né. Então, não é mais aquilo da: "Ah, minha avó fazia", que a gente conta hoje com tanto entusiasmo, né, de uma receita afetiva, e a gente já não está mais criando isso. Então a possibilidade do curso é da pessoa aprender a criar a própria tradição, aprender o que que pode ser a receita que ela faz, porque a gente ensina essa base, como combinar os elementos, quais são os grupos de nutrientes, por que que uma coisa combina com a outra, e aí você fica livre para variar em cima daquilo. E presencial, como isso pode ser gostoso, que é quebrar essa barreira do medo, do achar que o nutritivo é sempre seco, sem gosto, chato, né. É um desafio, mas é muito gratificante. Agora eu queria olhar um pouquinho para o futuro e te perguntar exatamente isso. Como é que a gente preserva tradições? Como é que a gente valoriza a cultura alimentar local, que é algo, inclusive, extremamente pontuado pelo Guia Alimentar, né, com todos os desafios da nutrição moderna? Eu acho que a minha geração tem essa responsabilidade, não só eu como nutricionista, mas que as pessoas que hoje, né, têm a minha faixa de 25, vamos pensar 25, 35 anos pelo menos, que a gente comece a olhar mais para isso, como uma preservação de toda a história. Porque é bem como você disse, né, a cultura alimentar é o que faz os países, as cidades serem o que são. Quando a gente pensa na Itália, por exemplo, vem macarrão na cabeça na hora, né. Quando a gente pensa no Brasil, vem feijão com arroz. Quando a gente pensa nos Estados Unidos, vem hambúrguer. Existe muito, mas é cultural, né, então não necessariamente existe o certo e o errado, mas a gente precisa preservar essa linha histórica, porque isso preserva a cultura local, conta a história do povo, e também criar a partir disso, né, possibilidades. Mas vem muito da nossa geração realmente começar a ir mais para a cozinha, se reaproximar do fogão, e eu vejo esse movimento acontecendo aqui felizmente, porque eu falo dos meus cursos de culinária saudável, mas além de mim, eu conheço várias pessoas que dão cursos aqui, curso de confeitaria, curso de massas, para manter justamente essa tradição da massa, curso de pizza, curso de risotos, então aqui a gente tem bastante cursos de culinária. E as pessoas têm ido, têm cada vez mais tentado fazer em casa, a gente encontra no mercado olhando ali um ingrediente, porque eu vou levar para casa, eu vou fazer isso, pedindo dicas sobre. Então, eu acredito que a gente está nesse caminho de preservar, de cozinhar, que é um ponto importante, mas é importante não negligenciar. Inclusive, encontrar na cozinha um hobby.
justamente para um momento de distração, de conexão, de estar com outras pessoas, porque isso aumenta muito o nosso nível de felicidade, de pertencimento. Então acho que dar valor para isso é muito relevante e faz parte aí dos desafios da nossa geração de manter esses hábitos e criar a partir disso, né. Escrever o seu próprio livro de culinária, que antigamente era assim, né, eu lembro que a minha mãe principalmente ela tinha bilhetinhos. Ela via uma receita na TV e corria anotar, porque senão você perdia a receita. Hoje a gente tem tudo na internet. E é justamente essa a nossa grande dificuldade, a facilidade extrema para tudo fez com que a gente não desse mais valor para as coisas. Então, posso pedir um delivery, para que eu vou cozinhar? Posso, né, pegar pronto ali um alimento no mercado, para que eu vou fazer do zero? Só que é isso que tem feito a gente estar mais estressado, estar mais acima do peso. Então a gente tá vendo que esse caminho não tá dando certo. Então esse resgate ele é fundamental e olhar como um hobby, como uma diversão, como um momento que a gente pode ficar longe de telas, isso é fundamental. Perfeito. Amanda, agora fala pra gente quais aprendizados, né, relacionados a hábitos alimentares e estilo de vida que você acha que as pequenas cidades podem ensinar para nós dos grandes centros? Acredito que essa ideia de ter uma cultura muito clara, né, a gente sabe que preservar, né, o Brasil ele é muito grande, então cada região e isso que é algo que o guia alimentar mostra brilhantemente, né, cada região tem os seus hábitos culturais, é valorizar cada vez mais isso, né, o que é tradicional daqui e ter a frequência de consumo desses alimentos. Então, que é algo que a gente tende a fazer aqui, que qualquer lugar poderia se inspirar nisso e manter essa tradição cultural. Ter esse momento do cozinhar, do se aproximar mais da cozinha, do visualizar na prática. Eu falo que com crianças, principalmente, tem muitas que acham que o alimento vem do mercado, não sabe da onde vem uma fruta, da onde vem uma verdura, nunca viu, não sabe o nome. Então, isso é um resgate que é legal se fazer. Aqui, se você fala com um adulto de 30, 40 anos, eles sabem dizer a maioria das frutas e verduras, praticamente tudo, o que se encontra no mercado, porque cresceu com isso. Acho que tem as fruteiras, né, tem os mercados, sempre esteve muito nítido isso. Aqui não é muito comum se fazer compras pelo telefone, por exemplo, né, que eu sei que em cidade grande tem muito isso, o delivery de compras já chega na tua casa, né, aqui a gente vai ao mercado. Então ir a feiras, ir ao mercado ajuda muito nessa escolha, ler os rótulos ajuda muito nessa escolha, porque tem processados saudáveis sim, a ideia do ultraprocessado também não é o nunca utilizar, mas é usar conscientemente, é saber o que você está comendo, né. Então isso é uma questão interessante. E cultivar uma hortinha, mesmo que ela seja num vasinho, né, que você tem ali um manjericão, um alecrim, mas para você ter essa sensação, o sensorial. Acho que aqui a gente tem daria para colocar essa questão dos 5 sentidos mesmo. A gente sente o aroma de floração, por exemplo, agora, né, na primavera. Quem tem rinite sofre muito essa época, porque tem muita árvore. Então a gente tem muitos quintais que a gente cultiva, né, esses alimentos e pode ter a própria hortinha, sentir o cheiro, pegar na mão, todo esse aspecto sensorial ajuda muito. O comer devagar, ou sentar à mesa, ou criar conexões. Acho que acredito que as conexões sejam um fator interessante para quem mora numa cidade grande, dar essa atenção. Pelo menos almoçar com pessoas, não comer sozinho, mas para poder conversar, para poder trocar uma ideia, porque senão é o prato e o celular. Infelizmente hoje a gente o celular virou uma extensão do corpo, e a gente perdeu, né, muito dessa sensorialidade mesmo. Então isso é um aspecto daqui que vale muito a pena, e claro, levar isso muito para sua rotina individual, né, aqui como eu falei, a maioria das pessoas ainda almoça em casa, ou se almoça em restaurantes, também consegue estar com outras pessoas. Mas é interessante isso, que se esteja num vínculo, cria um vínculo, social, que isso ajuda muito, até a gente a se policiar sobre o que está comendo, o que está falando, né, isso pode ajudar bastante. E
Desenvolver hobbies, hoje a gente fala no grounding, né, esse processo de estar na natureza, dentro das possibilidades de quem mora numa grande cidade, num fim de semana ir para um parque, estar em contato com o verde, ouvir um passarinho, isso é fundamental para desestressar. A gente realmente ali consegue jogar as energias ruins para fora, se reconecta com esse meio natural, né. E acho que esses são pontos que aqui a gente tem uma facilidade maior para vivenciar, que faria muito bem para quem mora numa cidade grande. Ótimo, Amanda. E agora, só para a gente finalizar, você deu já diversas dicas por aqui, né? Mas de uma maneira simples e prática, o que que você diria para pessoas que querem ter uma alimentação mais leve e mais gostosa? Bom, primeiro de tudo, cozinhar. Se aproximar mais da cozinha, né, não precisa todos os dias fazer tudo, agora vai virar, né, a Rita Lobo, né, não precisa também tanto, mas se aproximar da cozinha, conhecer ingredientes, frequentar o mercado, frequentar as feiras, estar em contato com o ambiente natural, para visualizar os alimentos na sua origem, né, isso é um processo bem interessante. Utilizar temperos naturais. Cada vez mais descobrir, né, combinações, testar na prática, evoluir o paladar a partir disso, para aceitar o picante, o doce, o azedo, reconhecer os sabores naturais dos alimentos. Isso é bem interessante. Um problema do ultraprocessado, por exemplo, é porque ele é hiperpalatável. Ele está no excesso do sódio, no excesso do açúcar, e a gente vicia muito o paladar nesses excessos. Aí a gente vai comer uma maçã e um brócolis e não tem graça. Porque é pura água, não tem gosto. Então, aprender a dar gosto para esses alimentos que não são tão saborosos é fundamental. Aí entra o exemplo de usar os temperos e conhecer técnicas de preparo. Então, um dia faz no vapor, faz grelhado, faz assado, vai mudar a textura, vai mudar a percepção num alimento simples. Então, isso também ajuda bastante. Eh, Tomar água, né, isso é um ponto que a gente também, às vezes, vai deixando de lado e é simples, mas é fundamental. Saborizar a água também, colocar uma fruta, colocar um chazinho para dar um gosto, e cativar mais o paladar. Minimizar ultraprocessados na medida do possível, comer mais comida de verdade na maior parte do tempo, né, os minimamente processados in natura, sempre que possível, e organização. Organização e planejamento acho que são pontos-chave. Por exemplo, eu não gosto de toda manhã ter que cortar fruta ali para o café da manhã, mas uma vez na semana eu deixo tudo cortado do que vai ser a fruta do café da manhã. Então eu brinco, né, que a Amanda do futuro ela sempre me agradece por aquela 1 horinha que eu tirei para organizar coisas da semana. Então essa organização e planejamento é o que fazem realmente dar certo uma alimentação saudável. Tem que botar no papel, tem que parar para pensar como qualquer outro plano que a gente faz para a vida. Só que muitas vezes a gente acha que o mais importante é só o trabalho, é só o dinheiro, é só foca sempre num aspecto só e esquece dos outros. Só que essa base, né, o nutriente é o nosso combustível. Se a gente estiver bem nutrido, estiver recebendo o que a gente precisa, quanto a mais a gente conseguiria entregar nas nossas funções, cotidianas. Estar por completo, estar bem no trabalho, na família, com as outras pessoas. Então dar esse valor para a alimentação é como o próprio Hipócrates dizia: "Fazer do alimento seu medicamento". Né, então é olhar para essa base, porque quando isso está bem esclarecido, está bem resolvido, o restante anda muito mais fácil. Ai, que bom! Eu adorei. Amanda, deixa as suas redes sociais, por favor, para quem quiser falar com você, conhecer mais sobre o seu trabalho. No Instagram tô sempre por ali, né, @AmandaSchiller. No YouTube agora no canal Te Encontro na Cozinha, semanalmente aí temos podcasts aí com vários profissionais de várias áreas, né. E atendimentos eu tenho um consultório clínico aqui em Videira, mas faço consultas online e todos os contatos são pelo Instagram também. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação hoje. Eu que agradeço, foi um prazer. E você aí de casa, não deixa de nos seguir aqui no canal, deixar seu like, seu comentário e ficar com a gente, claro, para mais conteúdos como esse.